bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Cineclube Passamagara, Gabarita do Amadorismo. Meu nome é Davi, agradecer a presença do Henrique e a todo mundo que nos acompanha. Acompanhe nossas redes sociais, Instagram, YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, compartilhe e comente. Acompanhe nossos podcasts, Spotify, Amazon Music e Google Podcast. Dizer que o vídeo a ser analisado contém spoilers, então se você não gosta de spoilers, evite. Se você não se incomode, fica à vontade para assistir. E dizer que o filme a ser analisado é O Homem da Terra, filme de 2007, de ficção científica / thriller. E Henrique, qual a sinopse de O Homem da Terra? Bom, a sinopse do Homem da Terra baseia-se em uma festa de despedida de um professor. Um grupo de amigos de professores se reúnem lá na casa dele para uma conversa. E no meio dessa conversa, começa-se discutir a possibilidade de um homem ter existido desde o tempo das cavernas até os dias atuais. E aí algumas situações começam a se desenrolar ao redor dessa conversa. Certo. E qual é a sua análise a respeito de O Homem da Terra? Bom, minha análise sobre O Homem da Terra primeiro fazer uma consideração sobre o filme, é que o filme é de baixo orçamento. So where'd you get that time? Believe it or not, from a thrift shop. A quarter. You lucky dog. Então, ele tem restrições de filmagem. Basicamente, o filme se passa todo dentro de um mesmo ambiente, que é a sala onde ocorre a conversa, né? Então, não espere um filme com muitas cenas diferentes, muita diversidade de ambientes. Então, o filme você basicamente vai se entreter dentro do assunto da conversa e da dinâmica que o filme cria a partir dessa conversa, né? Então é um filme que exige um público que tem um pouco mais de atenção e gosto por esse tipo de abordagem. Talvez não seja um filme para quem está pegando sem nenhuma expectativa para assistir, vai gostar tanto, dependendo dos seus gostos. Dito isso, a minha análise do filme é um filme que, para quem gosta de filmes, tem interesse por filmes com base filosófica, desenvolve pensamentos filosóficos, eu gosto de filmes que tragam material para se refletir. Eu achei um filme interessante para examinar a proposta do filme, né? What if a man from the Upper Paleolithic survived until the present day? Tem um aspecto que é legal, porque como ele trata com um grupo de corpo docente, então tem pessoas dentro do grupo de pessoas que estão lá, que são formadas, né, dentro do filme, são formadas em áreas específicas do conhecimento humano. Então o debate ele gira em várias áreas do conhecimento humano ali, onde tem abordagens específicas de cada um dos componentes, tentam trazer ali sua contribuição. Então isso eu achei interessante do filme, porque ele traz múltiplas perspectivas aí para abordar as coisas e traz indagações que são de interesses diferentes de cada um. Eu acho que isso dá uma enriquecida na conversa que acontece, para não ficar muito monótona, não ficar indo sempre por um mesmo tom, um mesmo caminho.
Então, nesse aspecto, achei interessante o filme. E a ideia parece meio simples no começo, da questão de se discutir em torno de um possível homem que possa ter vivido desde o tempo das cavernas. Wouldn't John's hypothetical man would have lived through 140 centuries? Yeah, roughly. Então parece simplório no começo, a ponto de partida, mas aí, como eu falei, por ter pontos de vista diferentes, esse assunto vai se tornando um pouquinho mais intricado, das possibilidades, dos pontos de vista para explorar essa perspectiva. Então isso dá um enriquecido no filme, no debate do filme. E como começa a girar em torno da possibilidade do John ser o tal homem das cavernas, né? Depois ele se coloca como sendo esse homem das cavernas, começa a se gerar um suspense, um outro clima começa a se construir em cima dessa questão dele ser essa pessoa. Então é um filme muito autocontido no seu aspecto de conversa, de amplitude do tema, né? É bem fechado do tema dele e bem fechado na perspectiva filmográfica também, né? Porque praticamente é só um ambiente. Mas que não se torna, de certa forma, monótono estar num ambiente só, porque o ambiente é apenas um adereço, né? O filme não gira em torno dessa parte da filmografia, da parte de cenas, né, nesse sentido. Está mais na questão filosófica do debate que ocorre entre os participantes. Qual é a nota que você dá para O Homem da Terra? Cara, eu dou uma nota 7,5. Eu acho que é uma boa nota, 7,5. Um filme com sérias restrições orçamentárias, eu acho que foi um filme conseguiram reproduzir bem talvez o cerne do que eles queriam fazer. Aqui, quais são 3 palavras que você poderia dar para o filme? 3 palavras? Talvez uma seja estranha, mas Homem das Cavernas, Certo. Jesus e ousadia. Henrique, e você indicaria esse filme? Olha, eu não indicaria para um público aberto em geral. Acho que eu teria que fazer umas considerações antes, ou escolher, dependendo se eu conhecer a pessoa para quem eu ia indicar o filme, né? Sim. Eu, no geral, eu indicaria, mas com ressalvas para quem fosse eu indicar antes, com alguma explicação prévia para a pessoa não criar uma expectativa de uma coisa e encontrar outra no filme. Henrique, então trazer para você a pergunta lúdica. Acho que dado o contexto do filme, acho que essa pergunta até bem esperada, certo? Digamos que você é um dos convidados, certo? E aí o protagonista ele fala sobre essa questão de que talvez ele tenha vivido um pouco mais do que um ser humano normal tenha vivido. Só um pouquinho mais, né? Só alguns milênios, né? E quanto a você, como é que você lidaria com essa afirmação? Olha, eu acho que o principal é a curiosidade. Assim como tiveram no filme, de tentar explorar como foi a vida desse homem, entender um pouco de como a personalidade dele pode ter se formado ao longo de tanto tempo,
vivido tantas coisas no mundo. E curiosidade de como é que ele conseguiu, principalmente na sociedade moderna, conseguiu se disfarçar de várias outras pessoas, que provavelmente ele não, como é colocado no filme, ele não se coloca sempre como a mesma pessoa, né? Então, como é que ele teria conseguido driblar algumas questões administrativas aí para conseguir isso? É. Aí, mas assim, a priori você estaria curioso, mas você colocaria o ponto de talvez poder acreditar nele, seria isso? Eu acho que eu entraria no embalo para ver o que dava. Ia bater panela pra ver se ia cair, era? Panela pra doido dançar e ver o que ia dar. E pra você, Davi, qual é a análise que você faz do filme? Bom, a análise do Homem da Terra, né? Filme de 2007. 1h e 27 minutos, né, de filme. Filme que é baseado num livro, né? A última obra de um roteirista que é o Jerome Bixby, né? Ele concebeu esse roteiro no início dos anos 60 e ele completou no leito da morte dele, né, em abril de 1998, certo? O filme ele foi lançado em 10 de junho de 2007, né? E assim, eu acho que alguns dos atores que a gente pode trazer, né, enquanto elenco, tem o protagonista, né, que é o David Lee Smith, né, que ele faz o John Oldman, né? John Homem Velho. Sim. Pois é, tem uma trocadilha aí no nome. Aí tem o Richard Rehai, né, que é o Dr. Will Gruber, né? Assim, vai cerceando vários especialistas, né? E esse, no caso, é o último a chegar, né? Que ele é o psicólogo, né? Lá da universidade, né? São professores universitários, né? E o John Oldman, ele trabalhava na universidade, ele ia se mudar, ia doar alguns dos itens e o que ele pudesse ele levar no carro e ia para outros locais. Nesse encontro, né, de despedida para esse professor, aí tem outros atores também, né? Tem o John Billingsley, que ele faz o Harry, né? Que ele é o biólogo do grupo, que é um dos dois atores que é mais conhecido, assim. Ele já fez outros filmes, se não me engano, até de comédia, sempre fazendo um professor, né? Ele tem essa cara de professor meio loucão. E eu acho que de todos, o ator mais conhecido que é o Tony Todd, né? Que ele já fez participações na seriado Xena, ele já, se não me engano, acho que ele já fez Star Trek, ele foi o vilão, né, do filme Candyman. Ele também participa, né, ele é o legista da série de filmes Premonição também. Então, em todos os filmes ele é o mais conhecido, vamos dizer assim, né? Aí outros atores que tem o William Katt, que é o Art, né? Que também é um... Tanto o Tony Todd, que ele faz o papel do Dan, quanto o William Katt, que faz o Art, né, eles são historiadores, né? Assim como o David Lee Smith. E eu acho que duas atrizes, mas já trazendo um dos pontos que eu juntamente com essa questão do elenco, né? Tem a Nika Patterson, que faz a Sandy, que é talvez a proposta de um par romântico, né? Que possa vir a ser. E a Ellen Crawford, que faz a Edith, né? Que ela faz a questão da cética religiosa, vamos dizer assim. Sim. Um dos pontos que eu já posso trazer enquanto crítica, que a gente vai encaminhando, é que a gente vê muita opinião dos homens quanto às dúvidas, né? Que o John Oldman, ele traz de que talvez ele possa ter vivido bem mais do que um ser humano possa viver. E aí, de início, as pessoas lidam assim, não, talvez ele esteja louco, mas vamos ver essa hipótese, né? Modern is good. All right, John, hit us with the short form. E a gente vê muitos homens falando e pouco das mulheres falando. Quais são as especialidades delas, né?
quais são Sim. as áreas delas. A gente vê muito debate dos homens, mas as mulheres, boa parte caladas, né? Se você parar para prestar atenção, o que a gente vê enquanto as mulheres falando é: uma tá apaixonada por ele, quer viajar com ele, a outra é uma aluna que tá tendo um romance com o professor, e a terceira é a cética do grupo. Então a gente vê muito um ponto de vista masculino, e em contraponto, o ponto de vista feminino, a gente não vê tantos debates. Corroboro muito essa questão da sua opinião, realmente, da questão dos planos, né, que são estabelecidos no filme. São basicamente 2 planos, bem dizer, os planos relacionados com a casa, e o segundo do lado externo da casa. São somente esses 2 pontos que são colocados dentro da gravação, certo? Inclusive que isso influencia no orçamento do filme, né? Foi feito com $200 mil, né, o orçamento. E se você parar para prestar atenção, o filme, a próprio formato da gravação, ele é meio granulado, ele tem aquele aspecto meio de filme para televisão, né? Isso aí tem correlação com qual tipo de câmera foi usado, né? Foi filmado com 2 filmadores, a Panasonic DVX-100. Então, assim, não eram aquelas grandes câmeras de Hollywood, nem nada. Você vê que é algo mais... Eu acho que não estaria errado em dizer que, de uma certa forma, o formato da gravação, ele tem um tom mais... talvez amador, talvez um pouco mais artesanal. Seja na própria câmera em si, seja na direção, que eu já trazendo dos pontos, minha opinião, eu não gostei da direção. Acho que esse filme, ele tem uma proposta interessante. Acho que, enquanto o livro deve ser interessantíssimo, dos elementos que são abordados, mas eu acho que a atuação que é entregue no filme, ele deixa a desejar. O próprio Tony Todd, eu fui ver algumas das trivias, né? Ele foi o primeiro ator a ser escalado. E ele é conhecido por aquela voz assim, mais imponente, mais grave. E você vê que a própria voz dele do filme oscila. Ele tá com uma voz normal, às vezes tá mais grave a voz, aí ele vai oscilando. Então fica essa questão de... Isso aí foi uma questão da direção, isso foi intencional, não foi intencional. O diretor quis que eles ficassem livres nas suas atuações. E nesse ambiente que ele é bem mais fechado, ele também dá um certo ar quase teatral. Você poderia considerar que aquilo é como se fosse uma peça de teatro, né? As pessoas poderiam ficar fazendo uma peça de teatro ali. Várias pessoas sentadas, conversando, abordando a respeito de quê? De que o Joe Oldman, né, na verdade, era um homem que era na época das cavernas, né? Épocas imemoriais. E ele mesmo não lembra com essa questão de memórias da infância dele, viveu muito tempo. E aí vai abordando sobre como eram os continentes, de seria possível um ser humano conseguir viver tanto tempo. E sendo bem honesto, com várias informações estabelecidas do ponto de vista científico, a gente pode botar debates filosóficos, debates éticos, mas quando a gente fala de certos aspectos mais rígidos na ciência, né, falta certas informações empíricas, sabe? Faltam testes que vão além da teoria, vamos dizer assim, né? A questão da teoria e partir para a prática, sendo que ele tem um certo medo de talvez um cientista colocar ele num canto e ficar sendo estudado pro resto da vida. Mas ele, em nenhum momento dos anos que ele viveu, ele teve algum interesse de fazer algum estudo biológico, alguma outra informação, porque ele passou por várias áreas, mas ele disse que ele mesmo tinha os seus limites, né, quanto ao conhecimento que ele podia ser, ou seja, ele não poderia ser um especialista de tudo, mas ele poderia se especializar até certos pontos, porque ele tinha conhecimento que ele vai pegando durante gerações
mas ele não era, bem dizer, um gênio, né? E esse aspecto eu achei, inclusive, interessante. É por isso que eu digo que o roteiro, a escrita do roteiro, ela é bem interessante. Só que as atuações em si, eu senti como se fossem os atores muito contidos dentro da proposta que é estabelecido, sabe? Uhum. Eu acho que talvez um dos poucos atores que conseguiu entregar mais essa atuação seja exatamente um dos atores que menos apareceu em tela, que foi o Richard Rehai, né? Que ele faz o psicólogo, né? Ele é o último a chegar. Ele fala que o cara pode estar louco, ou ele fala essa questão da ameaça com a arma. E um dos outros pontos que é dito é que eles tiraram dúvida se ele estava na Bíblia, né? E aí entra aqueles aspectos polêmicos, vamos dizer assim, né? Porque quem ele poderia ser na Bíblia, ele não, melhor deixar isso pra lá. E aí tem até uma tomada que depois ele tá olhando de frente, com o rosto cortado assim, mostrando parte do rosto, com um certo semblante tenso, e as outras pessoas do fundo. Isso ali parece muito corte pra um VHS, né? Um DVD. Mas assim, de um aspecto mais de direção mesmo, eu achei meio forçado, sabe? Não sei se isso estaria condizente com essa situação, essa história. Para que ele ia estar naquele campo? Mas enfim, dado as várias conversas, dito que talvez ele fosse o que nós do ponto de vista do Ocidente, né, de pessoas que envolvidas dentro do conhecimento geral, não de uma crença, mas de um conhecimento generalizado, que ele seria um Jesus. E aí ele disse que não, eu implantei situações do budismo e tudo mais, e a mulher não. E aí que entra a personagem que é Edith, né, que ela disse, não, você não é ele. I knew it. He's saying he was Christ. Você não é ele. Não pode ser ele. E aí vai toda a história que não estava. Ele vai trazendo toda essa história para no final ele dizer que eu estava brincando com vocês. Ele resolve negar por não querer quebrar os sonhos e esperanças das pessoas, né? E de uma certa forma isso é meio que um sacrifício também, considerando o ponto de vista de que ele está falando a verdade, né? Aí fica vale essa dúvida se ele é um charlatão ou não. Até que próximo do final do filme, o Dr. Will Gruber, ele conversa com o protagonista de novo, né? Ele fala com o cara e eles acabam descobrindo que ele era o pai dele, né? O plot twist, né? O Jack Oldman era o pai do Dr. Will. O Dr. Will, ele tem uma emoção tão forte que ele acaba tendo um ataque cardíaco e possivelmente vai para o hospital, mas parece que ele já está morto, né? Algo assim, dá a entender que ele morreu. E fica essa situação da Sandy dizendo assim, acho que você sempre saiu, né? Mas você nunca viu seus filhos, né? A questão da sua geração é como seus filhos estavam. You never saw a grown child die. No. E aí fica essa questão pesarosa de que então realmente ele estava falando a verdade. Toda essa história eu acho que seria bem interessante de uma direção de atuações melhores. Eu não falo só do ponto de vista assim dos atores, sabe? Que é possível que tenha algumas limitações dos atores, mas eu também acho que tem essa questão da direção ou do que se espera perante o que é mostrado. Então, o filme eu acho que ele tem um roteiro de uma certa forma que traz muitos elementos interessantes. Do ponto de vista assim, para você filosofar, para você debater como seria uma pessoa viver, mas quanto à atuação e a direção para isso eu acho bem limitante, sabe? Então não me alongando tanto, né? Acho que devo estar em círculos agora.
Digo que minha nota para esse filme é um 3, né? Acho que dou essa nota 3 pela questão do roteiro, né? Porque senão acho que praticamente para mim não me pegou tanto o filme. E minhas palavras para esse filme é teatral, roteiro com potencial, que realmente eu acho que enquanto livro deve ser interessantíssimo, mas e a terceira palavra é atuações e direção sofríveis, porque eu acho que os atores poderiam entregar mais, poderia ter uma importância mais das personagens femininas que estavam como estepes lá, né? Pra não compor só homens. E ficou muito esse debate muito esse negócio, não, vamos ver se é verdade, vamos ver se não é. E eu acho que enquanto a atuação ele pode ser mais rico, você pode trazer mais elementos, uma atuação que consiga entregar mais das pessoas e não aquela coisa monotonal, vamos dizer assim. Eu senti muito monotonal o filme. E essas são minhas considerações a respeito de O Homem da Terra. Assim, peraí, de tudo que você falou, você indicaria o filme? Pronto, eu, assim, com base no meu gosto, né? Eu não indicaria o filme, mas eu indicaria o livro, né? Acho que enquanto o livro, enquanto o ler e o pensar, e nesse pensar você confabular como seria essa atuação, como seria a fala, como seria dentro daquele ambiente, eu acho que traria pontos bem mais interessantes. Tenho a esperança de que seja bem mais rico com as personagens femininas também. Mas, enquanto vamos dizer assim, esse debate em volta, em torno dos elementos, acredito que ele consiga talvez até entregar mais elementos no livro do que no filme. Realmente o filme, eles tentam resumir e limitar bastante as histórias, e talvez no livro ele seja bem mais rico nesses aspectos. Vamos a uma pergunta lúdica. Digamos que você é um dos convidados do protagonista e ele fala sobre essa questão da possibilidade dele ter vivido mais do que um ser humano normal, possivelmente ter sido o homem das cavernas. Com relação a você, como é que você lidaria com essa situação? Pronto. Acho que a minha primeira lidar é que eu acho que o cara tava doido, né? O cara tá querendo realmente fazer uma pegadinha. Aí, dentro dos elementos de fala, beleza. Aí eu acho que eu ainda estaria pensando assim, o cara tá dodói, tá precisando de um médico de cabeça. Mas, porque assim, do ponto de vista biológico, tem vários elementos ali. De arqueologia, de conhecimento, mas do ponto de vista biológico, para mim não se sustenta essa situação, essa afirmação. Porque vamos colocar a questão de na teoria, como seria na prática, né? Na prática não é bem assim que funciona, né? Fora isso, vários problemas, várias situações, os traumas, o cara diz, eu quase não tenho cicatriz, né? Se a gente pegar para estabelecer que ele passou e viveu também pelo Império Romano e outras informações, o cara não tem nenhuma cicatriz, não tem nenhum machucado e conseguir se regenerar é no mínimo curioso, né? Acho que na teoria, eu acho que aí eu tenho que citar um filme que a gente até debateu, né? Assim, o Cineclube, né, debateu, que é o Oppenheimer, né, que tem no canal também, quem quiser acompanhar, que é aquela questão a teoria só vai até um certo limite, né, aí o resto é prática. E aí, como é que a pessoa estabelece esses dados empíricos? Ele não ia entregar, ele não ia querer mostrar a questão do DNA dele, né? E o DNA dele podia indicar várias questões sobre a ascendência dele, sobre como as informações deles no DNA dele poder estabelecer, talvez, né, curas para doenças, não é isso? A capacidade de regeneração, talvez cura até do câncer, né? Se ele viveu tanto tempo, como é que o corpo dele conseguiu estabelecer?
Isso aí poderia ser colocado para outras pessoas, poderia salvar outras pessoas. E aí, vários dados, mas para isso precisaria de uma prática, precisaria dele poder entregar essas informações. E aí fica muito na teoria. Todo filme, até o próximo do final, fica uma grande será assim. Mas no final, pelo menos no filme, do ponto de vista teórico, ele realmente viveu, talvez não desde a época das cavernas, mas com certeza muito mais do que outras pessoas, né? Então acho que, resumindo, né? Eu ia dizer, o cara tá dodói, não acredito não. Isso, vamos encerrando a análise desse filme. A nível de curiosidade, a nota final ficou 5,2. Agradecer a presença do Henrique, né, nessa análise. Dizendo novamente que o nome é Davi. Reforçar todo mundo que nos acompanha nossas redes sociais, Instagram e YouTube. Inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, compartilhe e comente. Acompanhe nossos podcasts. Spotify, Amazon Music, Google Podcast. E Henrique, para quem teve a pachorra de assistir essa análise até o final, tem que escrever o que nos comentários? Em homenagem ao filme Homem das Cavernas. Escrever Passa Mal ou Homem das Cavernas. Ou Homem das Cavernas Passa Mal, Passa né? mal. Porque Juntos os dois, porque o que ele deve ter passado mal, né? Nessa trajetória, né? Ó, humanidade. Beleza. Pois então, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou e valeu!